vídeo de hoje falaremos sobre a classe gramatical advérbio. O advérbio é a palavra que modifica o verbo, o adjetivo, até o próprio advérbio e até mesmo uma frase toda. Vamos ver alguns exemplos que modificam o verbo, por exemplo. Não ouvi mais vozes, nem risos. O advérbio aqui é a palavra não e está modificando um verbo, que é o verbo ouvir. Intensificando também um adjetivo. Por exemplo, os olhos dela não eram bem negros, mas escuros. Então, está intensificando o adjetivo. Qual que é o adjetivo? A palavra negros. E o bem aí é o advérbio. Pode ser também intensificando outro advérbio. Então, por exemplo, o barão de Santa Pia está mal, muito mal. Então, olha, a palavra mal já é um advérbio e a palavra muito está intensificando o próprio advérbio. Também pode ser modificando toda a frase. Por exemplo, infelizmente, os povos ainda correm o risco de novos conflitos. Infelizmente é o advérbio que está modificando toda a frase. Vamos ver que sobre a locução adverbial, que podemos ter também dentro do advérbio. Dá-se o nome de locução adverbial ao conjunto de duas ou mais palavras com o mesmo valor e emprego de advérbio. Então, olha, por exemplo, com carinho são duas palavras, mas que está dando um sentido, né, de advérbio. Por isso é uma locução adverbial. Por prazer, sem dúvida, em vão, frente a frente, de modo algum. Essas palavras podem ser empregadas como um advérbio, por isso são classificadas como locução adverbial. Vamos ver aqui a classificação dos advérbios e das locuções adverbiais. Elas podem ter que apresentam circunstâncias, né, de afirmação, de dúvida, de intensidade, de lugar, de modo, negação e tempo. Vamos ver aí na lista, né? Eu listei, na lista não, no quadro, eu listei alguns dos advérbios mais conhecidos, que nós usamos mais diariamente. Por exemplo, o advérbio de afirmação é o sim, certamente, realmente. Um advérbio de dúvida, acaso, porventura. Advérbio de intensidade, bastante, bem, demais, menos, muito, pouco. Porque a intensidade pode ser tanto intensidade positiva, né, aumentativa, vamos dizer assim, que seria o caso do bem, do demais, do mais, e também negativa, né, diminutiva, vamos colocar assim, podendo ser também o menos, o pouco, certo? Temos advérbios de lugar, por exemplo, abaixo, acima, adiante, aqui, ali, aí, além, fora, dentro, perto, longe, à direita, à esquerda, de longe, de perto. Temos os advérbios de modo, que é, por exemplo, assim, depressa, devagar, mal, bem, melhor, pior, à toa, às claras, às ocultas, às pressas. Temos também os advérbios de negação, não, de modo algum, de jeito nenhum, de forma alguma. E os advérbios de tempo, agora, ainda, amanhã, anteontem, antes, breve, cedo, tarde, depois, hoje. Vamos lá. Além disso tudo, nós temos também os advérbios interrogativos, que por serem empregados em interrogações diretas e indiretas, os seguintes advérbios são chamados de advérbios interrogativos. Então, olha, os advérbios interrogativos, por quê, onde, como e quando são empregados em uma oração que vão ser interrogativo, que vão ser empregados em uma interrogação, podendo ser direta ou indireta, eles são chamados de advérbios interrogativos. Mas, mesmo assim, eles vão ter ali uma circunstância de causa, de lugar, de modo ou tempo. Por exemplo, por que ele foi preso? Não sabemos por que ele foi preso. O porquê, separado sem acento, ele vai transmitir ali uma ideia de causa. Por isso é um advérbio interrogativo, de causa.
O onde, por exemplo, onde mora aquele cirurgião? Ignora-se onde ele mora. É um advérbio de interrogativo de lugar. Como ele está de saúde? Não se sabe como ele está de saúde. O advérbio como, ele é um advérbio interrogativo, porque transmite a ideia interrogativa, né, a ideia de uma pergunta, e ele tá, né, querendo saber uma circunstância de modo. Quando nos veremos novamente? Ainda não sei quando nos veremos. O advérbio quando, ele é interrogativo e expressa ali uma ideia de tempo. Nós também temos dentro dos advérbios o grau dos advérbios. Alguns advérbios, de modo, de tempo, de lugar e de intensidade, admitem a maneira dos adjetivos a flexão de grau comparativo e superlativo. Lembra que nós vimos lá nos adjetivos que tem também os graus dos adjetivos, né? Grau comparativo e grau superlativo? Nos advérbios nós também vamos ter isso, mas, né, somente nos advérbios de modo, de tempo, de lugar e de intensidade. Olha, o grau comparativo, ele pode ser de igualdade, de inferioridade e de superioridade. De igualdade, por exemplo, ele fala tão alto quanto o irmão. Então, ó, tão alto é um advérbio de igualdade, certo? De inferioridade, ele fala menos alto do que o irmão, né? Inferioridade, menos alto, e é, né, um advérbio. E o de superioridade, ele fala mais alto do que o irmão. Temos também o grau superlativo, nós falamos sobre o comparativo, né? Está fazendo uma comparação. Já o superlativo, pode ser absoluto analítico ou absoluto sintético. Por exemplo, no absoluto analítico, ele fala muito alto. Muito alto é um advérbio que está, né, intensificando, é um absoluto analítico, tá intensificando, ele fala muito alto. E o sintético, ele fala altíssimo. Qual que é a diferença entre o analítico e o sintético? No analítico, vai ser duas palavras, né? Vão ser duas palavras. No sintético, vai ser uma palavra só, mas com uma desinência, né? De intensidade. Por exemplo, ele fala altíssimo. Então é isso, nós vimos tudo sobre os advérbios.